Irmãos, João 4, a palavra, ela fala da mulher de Samaria, amém? A mulher de Samaria, para a gente não alongar muito e entrarmos logo no entendimento espiritual, ela não conhecia a necessidade do perdão de Deus, amém? O problema nosso é quando nós não temos o conhecimento da necessidade do perdão de Deus, porque somos o quê? Porque somos pecadores, irmãos. Porque não temos condições de produzir uma justiça sozinhos. Entendam isso. Por que Jesus Cristo, pastor? Porque Jesus Cristo é uma necessidade. Jesus Cristo não é uma opção que você pode escolher sim ou não. Amém? Quem conhecer a palavra de Deus, como nós temos conhecido, e quando vocês forem transmitir, por favor, silêncio, todo mundo olhando para cá. Quando vocês forem transmitir a mensagem da salvação, vocês têm que levar as pessoas a entender uma coisa. Nós precisamos do perdão de quem? Do perdão de Deus. E não há perdão senão por intermédio de Jesus. Jesus vai para Samaria, por quê, pastor? Porque tinha uma alma perdida lá em Samaria. Porque tinham muitas almas perdidas em Samaria. Mas ele começa pregando naquele lugar para uma mulher, para ver quanto valor tem uma alma. Tem pastor que não quer pregar para a igreja vazia, porque ele quer dar espetáculo. Amém? Tem gente que não quer parar para transmitir o evangelho para uma alma, mas é uma alma que abre o coração, irmãos. É uma alma que abre o coração. Essa é a hora da verdade. Quando a alma abre o quê? Quando a alma abre, ela se abre para ouvir. Essa mulher, ela foi atraída por Jesus. É assim que os salvos têm que fazer. Quem já tem conhecimento de Cristo tem que atrair as pessoas para Jesus, irmãos. Essa palavra aqui, ela é muito interessante para quem quer evangelizar. Para quem quer e para quem obedece a Jesus, porque a ordem dele foi que a igreja pregasse o quê? O evangelho. Então, quem está aqui, quem está há muito tempo na igreja, já recebeu Jesus Cristo. Já recebeu Jesus Cristo, já foi batizado, já reconheceu que sem Cristo você não pode viver, sem Cristo você não pode ser salvo. Se você não permanecer em Cristo Jesus, você se afasta de Deus e automaticamente você perde a vida eterna, você perde a salvação. Se você esfriar na fé, a palavra fala da apostasia. Por isso que nós temos que nos firmar, irmãos. Eu fico pensando quantas almas vieram, permaneceram e depois foram embora. Foram embora não por falta de mensagem, mas porque esfriaram na fé. Porque decidiram abrir mão, não se firmaram, porque é muito fácil a gente sair da igreja. O difícil é entrar. Difícil é você chegar até aqui. Difícil é você chegar até aqui. Difícil é você permanecer na igreja. Não pensem vocês que é fácil, não. Principalmente se a igreja não tem coisas, que é o caso dessa igreja aqui. Essa igreja aqui não tem coisas. Essa igreja aqui tem o que, pastor? Experiências espirituais. Essa igreja aqui fala de coisas espirituais.
E Jesus atrai essa mulher por uma coisa. Mas por quê? Porque ela não conhecia o quê? Ela não conhecia nada. Então Jesus não podia falar logo, ele não podia entrar falando: olha, minha filha, cuidado, porque se você não se converter a mim, você vai para o inferno. Não, Jesus primeiro ele abriu um diálogo com aquela mulher, ele começou a se relacionar com aquela mulher, ele pede oportunamente a água, porque eles se encontram diante de um poço. Jesus começa a usar todo o recurso para quê? Para conversar com uma mulher que era oposição aos judeus. Porque os samaritanos, eles eram oposição dos judeus. Os judeus não gostavam dos samaritanos, porque eles eram mestiços, irmãos. Depois eu vou explicar isso. Amém? Mas Jesus, ele cria a oportunidade. Ele foca o assunto na água. E pede àquela mulher que dê água a ele. Digam glória a Deus. Ele pede àquela mulher que dê água a ele. Mas, pastor, por que Jesus foi para Samaria? Se Samaria não era um lugar que aceitava os judeus. É justamente onde Deus quer que nós venhamos a andar, irmãos. Sabe qual é o nosso problema? Nós queremos lugares onde nós somos bem recebidos. Nós queremos lugares onde não vai existir conflito. Só que o próprio Cristo disse que ele não veio trazer paz, mas ele veio trazer o quê? Espada. Quando ele disse que ele veio trazer espada, ele falou que os pensamentos vão entrar em conflito. Quando você fala de Deus dentro da sua casa, você vai encontrar oposição. Nem todo mundo que você oferecer Jesus Cristo, nem a todo mundo que você anunciar salvação, vai aceitar. Mas isso não é motivo para que nós venhamos a desistir da missão. O jovem rico não aceitou a proposta de Jesus. Paulo pregou para um rei também, Agripa, ele também não aceitou. Ele disse: Paulo, quase que você me convence. Mas você não me convenceu. O rei ouviu Paulo por um bom tempo, entendeu a mensagem, mas endureceu o quê? Não abriu o coração. Por quê, pastor? Porque Deus não permitiu, irmãos. Se Deus não está vendo uma disposição de aceitação, a palavra de Deus diz que ele vai endurecer cada vez mais, como ele fez com o faraó. Não é Deus que endurece, ele simplesmente dá prosseguimento ao seu pensamento. Deus, ele dá destino de acordo com a sua escolha. Faraó escolheu a morte, não foi Deus que tinha Faraó como um personagem que seria derrotado. Judas não foi um personagem escolhido por Deus para ser enforcado, para ser o traidor. Tinha um traidor nas profecias? Tinha, mas não necessariamente que fosse Judas. Deus só está falando porque ele sabe de tudo, irmãos. Pastor, quem vai ser a besta? Quem vai ser o anticristo? Pode ser eu. Eu posso ser o anticristo. Como? É só eu tomar a posição de anticristo. E quantos estão já ensaiando a posição de anticristo? Que podem ser declarados o próprio anticristo. Mas o apóstolo diz que, um dos apóstolos de Cristo, ele fala que os anticristos saíram também de dentro da igreja. Quantos hoje estão em oposição a Jesus e saíram da onde? Saíram de dentro da igreja cristã. Pessoas que se rebelaram, abriram um ministério para pregar um evangelho que eles mesmos estão inventando. E, na verdade, quando nós examinamos a mensagem e conferimos com a Bíblia, nós estamos vendo que são falsos profetas. Nós estamos vendo que são anticristos, contra Cristo. Mas o anticristo do Apocalipse, quem vai ser, pastor? Pode ser um de vocês. Vai depender do pendor, para que lado você vai. Você pode ir para o lado do mal, você pode permanecer no mal, o seu mal pode aumentar, mas a decisão é de quem? A decisão é de quem? A decisão é de vocês.
Deus ele envia Jesus, Deus ele oferece salvação, Deus ele oferece vida eterna, Deus ele oferece libertação do pecado, libertação do mal. Não é novidade saber que tem uma porção de gente no tráfico, não. Ah, pastor, o senhor sabia que tem boca ali? Tem boca em tudo que é lugar. Ah, o senhor sabia que está tendo assalto ali na pracinha? Está tendo assalto em tudo que é o quê? Em tudo que é lugar, não tem diferença não, irmãos. Não tem diferença não, as pessoas que começam a rotular bairro e dizer assim, esse bairro aqui é perigoso. Mas no fundo, todo lugar tem gente praticando maldade, todo lugar tem gente concordando com a maldade, vivendo da maldade. A maldade virou profissão, virou meio de ganho, virou meio de subsistência. Isso é uma realidade. Ah, pastor, fulano foi assassinado com 15 tiros, 20 tiros. Ah, fulano trocou tiro com a polícia e morreu. Mas o que aconteceu? Quem escolheu o caminho? A própria pessoa escolheu o caminho, irmãos. Ah, foi Deus que matou? Não, Deus não matou. Deus simplesmente, Ele deu continuidade à história que você mesmo traçou para a sua vida. Deus, Ele deu definição ao destino que você mesmo escreveu aonde? No seu coração. Por quê? Porque se os seus desígnios eram maus, certamente as consequências da sua vida, elas não serão boas. Mais cedo ou mais tarde, o resultado da maldade, ele vai o quê? Ele vai aparecer. As consequências da maldade, elas vão aparecer. Isso aconteceu com o senhor Faraó, isso aconteceu com o senhor Judas, isso aconteceu com o jovem rico, aconteceu com muitas pessoas que perderam a salvação, que nós sabemos dentro da Bíblia, porque foram pessoas que se rebelaram contra a verdade. Foram pessoas que endureceram os seus corações e não aceitaram Jesus Cristo. É isso que a sociedade tem que entender. Pastor, só existe um caminho e uma verdade para que nós possamos chegar à presença de Deus. A mulher de Samaria era uma pecadora? Era. Mas ela teve a oportunidade dela e ela não perdeu a oportunidade dela. A mulher de Samaria praticava o mal? Praticava. Nós também praticávamos o mal, ou talvez estejamos praticando algum tipo de mal ainda, mas nós estamos tendo o tempo de Deus e a oportunidade de Deus para nós reprovarmos os nossos pecados. Recursos estão sendo dados, irmãos, para que a nossa consciência seja o quê? Ativada. Porque, na verdade, a palavra chama os pecadores e os incrédulos de loucos. Vocês já ouviram esse termo loucos na Bíblia? Loucos são pessoas que não têm consciência. Loucos são pessoas que não têm juízo. São pessoas desajuizadas. E o pecador consciente, ele é desajuizado. Ele não consegue se libertar do pecado facilmente. O pecado tem um poder muito forte, e isso nós temos que entender. E não há libertação senão pelo nome poderoso de quem? De Jesus, irmãos. Ah, pastor, meu filho está doido. Pode ser que esteja louco, sim, irmã. Pode ser que ele esteja louco. Minha filha está louca. Pode ser que esteja louca, sim. Mas tem um poder que pode curar essa loucura que se chama Jesus Cristo. Agora, existe um meio, existe uma forma. Não adianta falar somente que Jesus Cristo vai livrar. Não adianta simplesmente você ficar em oração sem você usar os recursos. Jesus era Jesus, mas ele usou os recursos evangelizando a mulher de Samaria. Se você não evangelizar o seu filho, se você não evangelizar a sua filha, se você não falar corretamente com ele, vai dar tudo o quê? Não vai ter nós não vamos ter grande sucesso, irmãos. Nós não vamos ter sucesso. Jesus precisava transmitir para aquela mulher as coisas espirituais.
mas ela não entendia das coisas espirituais. A palavra diz que o homem natural, o homem no seu estado natural, ou seja, carnal, porque ele nasceu da carne, no seu estado natural, alienado de Deus, no seu estado natural, sem conhecer o quê? Sem conhecer a palavra, ele não tem como entender as coisas espirituais. Por isso que quando fala de inferno, muita gente diz o quê? Isso não existe. Isso não existe. Quando fala que Cristo é Salvador, a pessoa diz o quê? Isso não existe. Ele era um homem como outro qualquer. Quando se fala de ira de Deus, de juízo final, de condenação eterna, de salvação eterna, até as pessoas dizem que isso não o quê? Não existem. E elas restringem a vida e os prazeres da vida somente a esse tempo. Elas falam de destino, elas falam de karma, aí acreditam em tudo, aí misturam horóscopo, adivinhações, e isso tudo entrou para a igreja para confundir o verdadeiro evangelho, para que as pessoas não vejam, as pessoas não entendam, as pessoas não tenham conhecimento da verdade. Vocês estão entendendo? Digam amém. Jesus fala para aquela mulher, me dê água, porque eu quero beber água, eu estou com sede. Mas num dado momento, Jesus oferece água para ela. Ele pede água, olha para cá, por favor, irmãos. Eu quero que vocês olhem para cá, depois nós vamos ler aí, para você entender depois, senão você não vai entender. Ele pede água e depois ele oferece água. Porque não tinha outro assunto melhor para falar na beira do poço do que o de quê? De água. Eu tenho que saber como que eu vou entrar para o pecador. Amém, irmã? A senhora tem que saber como que a senhora vai falar com o seu filho. Não adianta falar de inferno para ele, não, que ele não vai entender. Não adianta falar que ele tem que mudar, que ele não vai entender. Por quê? Porque ele está alienado. É uma pessoa que está o quê? Distante de Deus. É uma pessoa que não tem discernimento espiritual. Jesus falou com Nicodemos, importa-vos nascer de novo. E o mestre da lei falou o quê? Como que eu vou voltar para a barriga da mamãe? Aí Jesus falou, mas você não entende do que eu estou falando? Eu não ia entender mesmo. E quando a gente fala de Deus para as pessoas, irmãos, elas estão tão na carne, elas estão tão mundanas, elas estão tão materialistas, que elas não vão entender as coisas de quem? As coisas de Deus. A igreja hoje é causadora desse mal. A igreja hoje tem afastado muitas pessoas de Jesus. Quando o pastor combate a teologia da prosperidade aqui, e muitas vezes eu cito até a igreja, porque a gente não aguenta, tem gente que franze a testa. Baixa a cabeça. O pastor começou a falar de igreja. Mas por quê? Porque também está tapado. Vai me desculpar, porque você também está tapado. Não é questão de falar de igreja, você tem que defender a verdade. Você tem que anunciar a verdade. Mas você tem que saber, porque aqui todo mundo já sabe. Por que vai fazer beicinho quando a gente fala contra a falsa profecia, contra a falsa doutrina? Não, era para você absorver, peraí, eu tenho também que guardar isso, porque na hora certa, você vai falar contra a falsa profecia e contra a falsa doutrina. Mas essa mulher, como ela não conhecia muita coisa, Jesus falou para ela de água, depois ele falou para ela de água viva, depois ele falou para ela, se você conhecesse o dom de Deus, se você bebesse dessa água que eu tenho para te dar, você não vai ter mais sede, e isso vai se tornar uma fonte de água viva para a vida eterna. Jesus saiu do campo natural e começou a falar das coisas o quê? Das coisas espirituais. Eu não posso entrar de sola, irmão, Irmão, cuidado que está chegando o juízo. Aí o cara nunca ouviu falar de nada. Ele falou assim, mais um doido aí. Por isso que o crente é chamado de doido. A pessoa bate a campainha sua, irmão, os últimos dias estão chegando. Aí a pessoa pensa, será que é o cobrador?
Será que ele está falando do vencimento de alguma conta, do gás, da feira? Mas você não está sabendo transmitir o quê? Você não está sabendo fazer o contato. Você não está sabendo abrir o diálogo. Nós temos que chegar com calma. Jesus chegou com calma e ele está ensinando isso aqui à igreja. Ele queria focar as coisas espirituais, mas aquela mulher não compreenderia se ele entrasse diretamente. Ela não tinha recebido a revelação de Deus. Quantas pessoas não receberam a revelação de Deus e a pessoa já entra falando de inferno? Já entra falando de pecado. Amém? Mas a pessoa acha que ela não tem pecado. A pessoa acha que ela pode viver daquele jeito. A pessoa acha que ela pode chegar a ser julgada justa do jeito que ela está vivendo. Mas nós não podemos ser julgados justos por ninguém, e muito menos por Deus, se não for por intermédio de Jesus. Se não for pelo conhecimento da verdade. Nicodemos não entendeu o que Jesus falou. Essa mulher aqui não tinha condições de discernir espiritualmente, compreender as coisas de Deus. Por quê, pastor? Porque nós precisamos da revelação de Deus. Jesus não mencionou questões espirituais aqui a princípio, irmãos. Ele queria resgatar aquela mulher pecadora. E muitas vezes você dentro da sua casa, você está dando tiro na alma, ao invés de evangelizar. Você está atacando os seus filhos. Você está sendo legalista, quando não é a hora ainda de se falar em legalismo. Não é a hora ainda de se falar em mandamento. Mas é hora de cativar, trazer a pessoa para perto, trazer a pessoa para um diálogo. Eu sempre digo, procure falar na hora que a pessoa está calma. Não agita, não tumultua o ambiente. Cristão não tumultua o ambiente. Cristão não fica gritando dentro de casa igual louco, não. Porque senão ele é o próprio louco. Amém? Nós temos que ter autocontrole, nós temos que ter domínio próprio. Jesus queria resgatar essa mulher pecadora. Deus quer resgatar os cativos de Satanás. Deus quer resgatar os aprisionados do pecado. Jesus, ele nos resgatou, pastor. Eu creio que sim. Por quê? Porque o nosso entendimento foi aberto. Nós estamos aqui porque nós estamos procurando algo precioso. Nós estamos aqui porque Deus está soprando, como eu disse na última reunião. O Espírito Santo está soprando. Está nos enchendo de graça, está nos concedendo santidade. Digam glória a Deus. Mas aquela mulher precisava ver, ela precisava entender a necessidade do perdão. E é isso que a igreja precisa também levar as pessoas lá fora. Irmão, você precisa do perdão de Deus, para que você possa receber o dom de Deus, para que você possa receber a salvação, para que você possa receber a vida eterna. Jesus abre esse diálogo informal. Cuidado, irmãos, eu digo, com o evangelismo legalista. Cuidado para você não ser aquele atirador religioso que fala logo de inferno. Irmão, você vai para o inferno. Aí a pessoa já fica com raiva de você, porque você já está condenando a pessoa. E ela tem razão de ter raiva de você, sabe por quê? Porque você não ensinou nada e já está cobrando. Porque você não falou da necessidade espiritual da pessoa, você não convenceu a pessoa da necessidade espiritual, e isso não vem de você, é dom de quem? Mas Deus te usa. Deus te usa para você falar. Ele abre o coração da pessoa, a pessoa vai entender, ele vai colocar a palavra no seu coração e na sua boca, para você levar aquela pessoa ao convencimento do pecado. Diga glória a Deus. Até Jesus chegar no pecado daquela mulher, eu imagino que essa conversa, que está relatada aqui em poucos versículos, essa conversa deve ter levado muito tempo primeiro.
o apóstolo João, ele separou alguns trechos, mas eu creio que essa conversa, ela levou muito tempo. Jesus não ameaçou aquela mulher. Jesus foi amigável com ela. Amém? Você tem que ser amigável. Amigável. Você tem que ser amigável com o seu filho. Não uma religiosa atiradora. Não uma religiosa acusadora. Não uma religiosa juíza. Porque você julga. Você não evangeliza, você julga, você condena. E as pessoas não gostam disso. Quem gosta disso é o diabo. O diabo adora um crente que não é amigo. O diabo adora um crente que não sabe conversar. O diabo adora um crente que não sorri. O diabo adora isso. Porque esse crente, ele não tem como se misturar. A pessoa vai ou anda naquela, como se fosse aquele orgulho espiritual dos fariseus. Jesus sentava com os pecadores, mas os fariseus dizem, não, pecador, não conversa com pecador, não. Como o samaritano era rejeitado, os fariseus, os judeus, não queriam conversar com os samaritanos. Mas Jesus estava mostrando que não existe acepção de pessoas. A igreja tem que entender isso. Jesus não ameaçou aquela mulher, Jesus não usou formalismos religiosos, amém? Mas ele esperou a hora de falar a hora da verdade, irmãos. Deus vai abrir o coração do seu filho, Deus vai abrir o coração dessa pessoa, Deus vai abrir o coração para que você possa entrar na hora certa com a verdade. E na hora que você entrar com a verdade, o Espírito Santo vai convencer a pessoa. Se você esperar a hora de falar, ensinar primeiro, sorrir primeiro, ser amigo primeiro, esquecer os formalismos religiosos, mas entender a disposição, pastor, Deus quer resgatar essa pessoa do pecado, como nós fomos resgatados. Você vai saber tratar um pecador. Você vai saber ganhar uma alma. Jesus esperou o momento certo. Deus abriu o coração, Deus abriu a mente daquela mulher para que ela fosse evangelizada. Deus abriu o coração daquela mulher, a mente daquela mulher, para que ela recebesse a palavra da verdade. Aí Jesus fez o quê? Deu o testemunho. Aí você dá o testemunho de Jesus Cristo. Aí você dá o testemunho da palavra de quem? Da palavra de Deus. Diga glória a Deus. Mas essa história de ficar condenando, essa história de entrar batendo, não vai dar certo, irmão. Não vai dar certo. Essa questão de ser legalista não vai dar certo. A estratégia não é essa. Conhecer palavra, falar de mandamento, é necessário, pastor? É, mas na hora o quê? Na hora certa. A hora da verdade tem uma hora exata. Você tem que usar a verdade na hora certa. Não adianta misturar as coisas. Não adianta colocar a carroça na frente dos burros, porque senão vai dar tudo o quê? Vai dar tudo errado. Jesus foi educado com aquela mulher, Jesus foi gentil com aquela mulher, e Deus fez o que primeiro, pastor? De acordo com a conversa de Jesus, o coração daquela mulher foi se abrindo, Deus foi preparando a oportunidade, e é esse processo que acontece com os membros da sua família. É o mesmo processo. Por que, pastor, que minha filha não vem para a igreja comigo? Porque você já acabou com o relacionamento espiritual. Você não tem condições de transmitir, porque você ofendeu sua filha, você ofendeu seu filho, você falou de inferno com ele. Se ele não conhecia nem o céu, você já falou logo do inferno. Se ele não conhecia Jesus, você também não falou do amor de Cristo, mas você falou que cuidado com, vai ter choro e ranger de dente. Irmão,
Olha, você está debochando, você está duvidando, você fala igual o fariseu, mancando ainda. Você tá zombando de mim, mas vai ter choro e ranger de dente. Mas você nem falou da salvação, você não falou da necessidade, você não falou do amor, você não falou do dom de Deus, você não falou das necessidades espirituais, você não falou de nada, você só falou do choro e do ranger de quê? Do ranger de dente. Você falou do fogo do inferno. Irmão, vai ter o fogo do inferno. Amém? Aquela mulher sabia que os judeus não queriam papo com ela e nem com o povo dela. Aquela mulher sabia que os judeus consideravam que aquele povo era um povo diferente, era um povo misturado. Amém? E por isso o que aconteceu? Aquele povo que foi criado ali na Judéia, eles criaram uma religião para eles. É isso que acontece com seus familiares. Você é de Jesus, mas seu filho criou uma religião para ele. Por que ele criou uma religião para ele? Porque ele é contra o quê? Ele é contra você. Por que ele está em outra denominação? Porque ele é contra quem? É contra você. Por isso que ele está em outra denominação. Porque ele tem uma palavra diferente. Ele tem um lugar de adoração diferente. Os samaritanos, eles estabeleceram um templo para eles estabeleceram um culto para eles no Monte Gerizim. Amém? Ela disse para Jesus, olha, vocês dizem que o lugar da adoração é em Jerusalém. Nossos pais dizem que nós temos que adorar neste monte, que é o Monte Gerizim. Amém. Pastor, por falta de entendimento, por causa do legalismo, por causa da nossa falta de sensibilidade ao evangelizar, nós conseguimos o quê? Afastar as pessoas da verdade. E foi isso que Jesus veio consertar, irmãos. Havia um preconceito contra os samaritanos, mas Cristo passou por Samaria. Cristo passou por Samaria, um lugar que o judeu não queria passar, rodava por fora, andava mais, mas considerava Samaria um lugar de povo impuro. E esse separatismo religioso existe hoje, pastor? Existe. Universal, mundial, Assembleia de Deus, Batista, todo mundo um contra o outro. Sim ou não? O pastor está mentindo? Você pode dizer, não, pastor, eu tenho amizade. Eu não estou falando da sua amizade. Eu estou falando do sistema religioso. O sistema religioso, ele é separatista. O sistema religioso, ele aliena. Amém? Ele aliena, irmãos. Ele aliena. Digam glória a Deus. A pessoa como os samaritanos. Aí, pastor, tem o quê? Católico, batista, assembleano, universal, mundial, metodista, presbiteriano, mas cada um com um tipo de adoração, cada um com um fundamento, e eles não se entendem. É uma realidade que nós temos que conhecer e não podemos levar isso em conta. Vocês estão entendendo? Digam amém. Qual hora, pastor? Principalmente na hora em que se visa a alma. Na hora em que se visa a alma para a salvação. Eu não posso me implicar com a doutrina errada. Eu tenho que visar a alma, diga glória a Deus. Você tem que ter, pastor, eu quero resgatar essa alma. Eu quero trazer essa alma para Cristo, diga glória a Deus.
Jesus não entrou, irmãos. Jesus, ele quebrou todo o tabu. Primeiro, falar com a samaritana. Foi o primeiro tabu que Jesus quebrou. Segundo tabu, falar com uma mulher que ele não conhecia, ainda sozinho, o que os judeus não faziam. Um costume social, amém? Falar com uma mulher desconhecida, isso era um costume social, eles não falavam com mulheres, porque eles achavam que isso era um sinal de respeito. A aparência deles, não, fulano não fala com mulher porque ele é reservado, só fala com a mulher dele, com medo da sedução, com medo de olhar para os olhos e cair. Não olha para os olhos dela não, senão você cai. Amém? Mas Jesus não, Jesus quebrou esse tabu. Qual, pastor? Primeiro, falar com a samaritana. Segundo, falar com uma mulher. Amém? Terceiro, pedir um favor a uma samaritana, coisa que o judeu nenhum admitia. Quarto, beber do próprio reservatório que ela trouxe. Amém? O jarro daquela mulher, porque Jesus estava sem o jarro. Ele pede, dá-me de beber, ou seja, ela pegaria o jarro dela, mergulharia no poço, tiraria a água e daria para Jesus. Jamais um judeu beberia água naquele jarro, porque o jarro era contaminado, porque era de um samaritano. São essas coisas que nós fazemos, irmãos, a mesma coisa. É esse separatismo religioso que existe hoje, por causa das denominações. Por causa das denominações, tem pastor aí que acha que ele é o mais certo de todos. Mas nós temos que ser fiéis o quê? A Jesus Cristo, irmãos, é a verdade. A verdade não muda. Por que eles criaram? Não, a adoração é no monte. O judeu não, a adoração é em Jerusalém. Jesus depois falou para ela, olha, nem no monte, nem em Jerusalém. Vai chegar a hora, e essa hora já chegou, que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai. Em espírito e em o quê? Em verdade, Deus é espírito. Jesus já estava quebrando o tabu do templo, o tabu do monte. Jesus estava mostrando que esse negócio de templo já estava na hora de ser ultrapassado. Jesus estava dizendo que não tem altar, que não tem mais nada. Mas que a adoração é feita de quê? É feita de coração. Em espírito e em o quê? E ele disse o quê? Eu sou a verdade. A adoração é em espírito e em verdade. E Jesus, ele disse em outra mensagem que ele era o caminho, a verdade e o quê? E a vida. Digam glória a Deus. Mas aquela mulher precisava saber de 3 fatos importantes. Como você e como eu já sabemos. Qual, pastor? Quem Jesus era? Primeira coisa. Ele perguntou a Pedro, quem eu sou? Quem as pessoas dizem que eu sou? Pedro disse o que a ele? As pessoas dizem que o senhor é Jeremias, outros dizem que o senhor é Elias, outros dizem que o senhor é Isaías, e outros dizem que o senhor é mais um profeta. E vocês, discípulos, meus discípulos, quem vocês acham que eu sou? Pedro toma a frente e diz, o senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Primeira coisa, irmãos, ela tinha que saber que Jesus era o filho de quem? O Filho de Deus. Segundo, ela tinha que saber o que Jesus tinha para oferecer a ela. Nós sabemos, Jesus veio oferecer o quê? Vida eterna. Quando ele classifica vida e vida com abundância. Isso diz respeito à salvação. Ele disse, eu sou a porta. Porta de quê? Porta de quê? Porta das ovelhas, mas para quê? Essa porta, ele também falou que tinha 2 portas. Uma larga e outra o quê? E outra estreita. Mas a porta estreita levava a quem? A salvação.
Quando Jesus falou que ele é a porta, ele disse que ele é a porta da salvação. Ninguém pode ser salvo sem Jesus. Então ele trouxe o quê, pastor? Qual era a oferta de Jesus? Salvação. Ela precisava saber que Cristo era o Filho de Deus, que veio do céu, e Jesus começou a esclarecer tudo isso para essa mulher. É isso que a igreja tem que fazer, a mesma coisa, irmãos. A mesma coisa, é simples, pastor. É um sorriso, é uma abertura de diálogo no evangelismo. Mas primeiro fale daquilo que é pertinente ao momento, aquilo que seja informal, para depois você inverter o papo. Foi o que Jesus fez. Jesus começou falando de água, daqui a pouco ele fala de água viva, daqui a pouco ele diz que a água que se ela soubesse que ele poderia oferecer uma água, ele daria essa água e ela nunca mais teria sede. Ele começou abrindo o entendimento, o que daquela mulher? O entendimento o quê? O entendimento espiritual, irmãos. E o terceiro fato importante que aquela mulher precisava saber, como que ela receberia essa oferta, como que ela receberia essa oferta, irmãos? Primeiro, Jesus era o Deus eterno, Jesus estava oferecendo a ela, e se ela recebesse, através dele, em Cristo, ela receberia a vida eterna. Ela precisava aceitar Jesus para receber a salvação. Ela precisava reconhecer Jesus como filhos de Deus. Ela precisava reconhecer a necessidade do perdão. Porque Cristo é o único que pode o quê? Perdoar. Só através de Cristo que existe perdão, irmãos. Nós temos que tomar cuidado com as ideologias religiosas. Nós temos que tomar cuidado para nós não ficarmos alienados de Cristo e nos tornarmos religiosos. Não se fala de Jesus, mas vai para a igreja. A igreja não fala de Jesus, a igreja não fala da salvação, a igreja não fala contra o pecado, não combate o pecado que existe no coração. Por quê, pastor? Porque está alienado. Por quê, pastor? Porque é uma ideologia religiosa inventada por alguém. Não pensam pelo Espírito, não discernem pelo Espírito e agem mascarando a realidade. E é isso que tem acontecido na igreja, irmãos. Estão mascarando a realidade e são dominados pela falsa doutrina. São dominados por essas ideias. Aí se tornam todos o que? Cegos, sem Cristo, como os samaritanos estavam. E quantos samaritanos tem hoje? Tem uma religião, mas não tem conhecimento de Jesus. Tem uma religião, mas não sabe da importância de Jesus. Tem uma religião, mas não reconhecem os seus pecados e a necessidade do perdão, a necessidade da justiça de Deus. É isso que vocês não podem sair daqui sem entender, pastor. Eu preciso confrontar com o meu pecado, eu preciso ativar a minha consciência para que ela seja uma consciência com Deus, para que eu possa simplesmente dizer sim para aquilo que é verdadeiro, para aquilo que é santo, porque o profeta disse que eu tenho que pensar no que é santo, no que é verdadeiro, no que é puro, no que é bom, no que tem virtude, no que traga louvor para Deus, mas eu não posso pensar porcaria. A porcaria tem que ser confrontada. Os maus pensamentos têm que ser confrontados. O que vai me levar a erro, o que vai me levar a um conflito com Deus, tem que ser confrontado. Mas isso só é possível se Deus operar no seu coração e na sua mente. Se Deus preparar, e Ele usa o evangelismo para isso. Ele precisa de homens e mulheres que evangelizem. Ele precisa, não é para arrebanhar para a igreja, não. É arrebanhar para Jesus Cristo. Quantas almas eu já ganhei que não estão aqui? Por isso que eu não me preocupo com banco de igreja. Eu não me preocupo. Se eu ficasse preocupado com quantidade, é porque eu estou preocupado com dízimo, com oferta. Eu estou preocupado com meus interesses pessoais. Mas nós pagamos uma programação de rádio que a igreja não tem recurso para pagar.
Mas o que a gente faz, pastor? A gente investe, a gente se esforça. Por quê? Porque nós precisamos resgatar as almas do poder do pecado. Esse é o propósito principal, irmãos. Esse é o propósito principal, mas nós temos que ter cuidado, porque existe uma alienação. O diabo, ele cega o entendimento, é uma obra do diabo, é uma consequência do pecado que eu já preguei aqui. Não existe retidão, o homem não consegue observar a palavra de Deus pura e simplesmente com a sua própria sabedoria, porque ele é bloqueado. Nós somos bloqueados, até nós que estamos na igreja, somos bloqueados. Se o Espírito Santo não abrir nosso entendimento, se o Espírito Santo não nos fazer enxergar, se o Espírito Santo não iluminar as nossas consciências, nós vamos continuar errando e errando e errando. E tem muitas coisas que você continua errando. Mas você não pode desistir, diga glória a Deus. Porque a pessoa vem para a igreja para buscar coisas, e Jesus falou que a questão não são as coisas. Ele precisava abrir o entendimento espiritual daquela mulher. Digam glória a Deus. Ela não entendia de coisas espirituais. E nós também, muitas vezes, também não entendemos as coisas espirituais. Jesus pediu água para ela, Jesus falou com ela, sem levar em conta as distinções dos povos, eu repito, amém? Ela pensou literalmente, quando ele falou em água, ela disse assim: me dá essa água viva para que eu não preciso voltar mais aqui. E não preciso tirar mais essa água, porque esse negócio de vir aqui todo dia me cansa. O senhor me dá essa água viva, eu bebo, acabou o meu problema. Mas ela estava pensando ainda como água natural. É por isso que a igreja está oferecendo o quê? Pagamento de dívida, porta de emprego, porque as pessoas querem coisas. As pessoas querem coisas, as pessoas querem facilidade. As pessoas querem solução instantânea dos seus problemas, mas não estão preocupados com as suas almas. Jesus estava preocupado com a alma dessa mulher. Diga glória a Deus. Como ele também está preocupado com a sua alma. Porque a sua alma, no estado que ela se encontra, sem a luz da verdade, ela não vai poder entrar na presença de quem? De Deus. Nem agora, irmãos, e nem no grande dia. E nem no grande dia, a nossa alma não vai poder entrar na presença de Deus. Todo mundo quer o que hoje, pastor? O que acontece hoje? Todo mundo quer coisas. Eu quero comida, eu quero casa, eu quero emprego, eu quero dinheiro, vai dar tudo certo. Teologia da prosperidade, confissão positiva, o materialismo imperando dentro das igrejas. Diga glória a Deus. Eu tenho que ter entendimento, irmãos. Você interpreta Jesus falando com essa mulher aqui, mostrando para ela que as coisas espirituais são mais importantes. Mas para muitas pessoas, as coisas do mundo são mais atraentes. E para você? O que é mais atraente para você? Na sua relação com Deus, é a porta de emprego? É a teologia da prosperidade? É a cura que você tanto procura, que você tanto deseja? Você já pulou 10 igrejas e continuou com a mesma doença? Mas sabe por quê? Porque você está visando coisas, e esse Deus não é de coisas, esse Deus é de libertação da alma. Esse Deus é de salvação, esse Deus é de purificação do coração. Esse Deus é um Deus que quer te dar vida eterna. Mas você vê o que, pastor? Tudo a nível natural. Mas só que as coisas naturais, elas também são temporais. Casa não vai durar para sempre. Amém? Varão não vai durar para sempre. Amém? Mas a vida eterna, a vida de Deus, a vida que Deus tem para nos oferecer, essa vai durar para sempre. Diga glória a Deus. Jesus é o dom de Deus. Jesus, ele tem o ar, pastor? Tem, mas o ar de Jesus é um ar diferente desse ar da praia.
O ar de Jesus é o ar do Espírito Santo. É o ar que desceu do céu, é o ar que veio como um vento impetuoso, é o ar que veio forte e entrou em cada um que estava crendo em Jesus Cristo. Jesus é esse ar, irmãos. Jesus é o pão da vida, sim, para alimentar sua alma. Ele é o pão da vida para te dar vida espiritual. Ele é o pão da vida para te dar vida com Deus, irmã. Digam glória a Deus. Jesus é a luz do mundo. Ele é a luz do mundo. Jesus é a água da vida, é. Aí ele pediu o quê? Ela pediu algo sem entender nada. Ela não entendeu nada ainda, irmãos. Aí Jesus começou a tratar aquela mulher como desde o início, com bastante paciência. Jesus volta, aí Jesus agora vai para o coração dela. Amém? Jesus, apesar dela não ter enxergado, depois de tudo que Jesus falou, agora eu vou aprofundar mais no coração dessa mulher. Quando que se aprofunda mais no coração, pastor, de uma pessoa? Quando eu começo a mostrar que ela precisa reconhecer os seus pecados. Chegou num ponto que Jesus precisava mostrar a ela que ele sabia do mal que havia no coração daquela mulher. Diga glória a Deus. E é a partir desse versículo que eu quero ler. Ela disse assim no 15, irmãos, olha o que ela fala no 15, ainda não entendendo o ensinamento espiritual. Senhor, dá-me dessa água, para que não mais tenha sede e não venha aqui o quê? Ela queria resolver um problema do dia a dia dela, que era o trabalho exaustivo de ir todo dia tirar o quê? Tirar a água do poço. Tem gente que quer assim, Senhor, me dá logo os 6 números da cena, que aí acaba o meu problema, ou da quina, ou o jogo do bicho. Me diz, Senhor, eu vou dormir hoje, o Senhor me fala se vai dar cobra, se vai dar cabrito, bode, que aí eu vou jogar amanhã e vou ganhar um dinheiro para poder não precisar o quê? Não precisar trabalhar mais. Essa mulher estava olhando para o lado material, e é o que está acontecendo com a igreja hoje. Casa, carro, casamento, dinheiro, porta de emprego. Mas Jesus estava falando de coisas o quê? Ela pediu água, Jesus falou o quê no versículo 16? Vai e chama o quê? O teu marido e vem o quê? Jesus começou a futucar a vida dela. O problema dela era justamente, um dos problemas daquela mulher, era o quê, pastor? Adultério. Vai e chama o quê? O seu marido. Jesus começou a aprofundar no coração. Eu vou mostrar o que há no seu, o quê? Porque ele sabe. Quando você começa a ouvir a palavra de Deus, irmãos, com mais tempo aqui nessa igreja, o pastor, usado pelo Espírito Santo, ele começa a falar de coisas ocultas que estão no seu quê? No seu coração. Aí ele começa a revelar. Mas essa revelação aqui foi uma revelação de Deus. Essa revelação aqui foi uma revelação de Jesus Cristo. Não foi uma profetada, não. Amém? Foi uma revelação verdadeira. Pastor, essa revelação aqui foi uma revelação verdadeira. Jesus aprofundou no coração da mulher samaritana e ele tratou desse coração com o quê, pastor? Levando a conhecer o seu pecado. Porque o problema nosso é que nosso pecado está enrustido. Nós estamos na igreja, mas o pecado está escondido. Só que, irmãos, entenda uma coisa, o pecado seu pode estar escondido dos homens, mas não está escondido de quem?
de Deus. E a primeira coisa o que Jesus procurou fazer aqui agora, nessa segunda fase, ou nessa terceira fase do contato, foi mostrar a ela que ela tinha pecado. Amém? Vai e chama o teu o quê? Vai e chama o teu marido. Digam glória a Deus. Jesus manda aquela mulher chamar o marido dela. Amém? Ele usa a lei? Sim ou não? Usou a lei. Ele falou do adultério. Só que ele não foi direto. Vocês estão entendendo? Amém? Ele não foi um legalista declarado, mas ele revelou o pecado dela. Ele falou do pecado daquela mulher, ou seja, a consciência daquela mulher bateu e ela deu uma resposta curta para ele. Eu não tenho o quê? Não tenho marido. E procurou esconder a situação, mudou de conversa. Olha só como é que foi o papo. Disse-lhe bem, não tem marido. Porque tiveste 5 maridos, e o que agora tens não é o teu marido, isso disseste com verdade. Aí ela vai e fala assim simplesmente, eu estou vendo que o senhor é um profeta. Vocês estão entendendo a dificuldade de reconhecer o próprio pecado? Aí ela muda de assunto no versículo 20, ela mudou de assunto, ela desviou do assunto. Ela falou da questão sentimental dela? Não, ela falou o quê? Nossos pais adoraram neste monte, mudou a conversa. Você mostra o problema da pessoa, ela faz o quê? Desvia. Olha para mim, irmãos, olha para cá, irmã. A senhora mostra o problema dele, ele faz o quê? Ele desvia. Mas você tem que ter estratégia para trazer ele de volta para o assunto. Mas tem que ser com calma. Tem que ser sem agressividade. Porque o pecador, ele é espantado. O pecador não quer expor o seu coração, não quer abrir o que há de oculto. Tem muita gente aqui com coisa escondida, até eu. Só que eu tenho que abrir o meu coração para quem? Para Deus. Eu não estou dizendo que você tem que falar para mim, mas você tem que confessar para quem? Para Deus. Todo mundo aqui tem alguma coisinha enrustida. Tem muita gente que está dentro do armário, né? Como diz o outro, está dentro do armário. Sai do armário, irmão. Tem que sair do armário. Espera aí, pastor, solta logo a franga. Fala logo o que está acontecendo, mas fala com quem? Fala com Deus, Senhor. Eu estou com um problema sério aqui. Eu sei que é contra a sua santidade. Eu sei que é contra a pureza, o Senhor é puro. O nível do Senhor é muito elevado. E eu não posso ficar nesse nível baixo achando que eu estou na tua presença. Eu preciso me arrepender, eu preciso confessar, opera a sua graça na minha vida. Vocês estão entendendo? Digam glória a Deus. Eu tenho que confessar, irmão. Jesus mostrou para ela, você tem problema. Jesus mudou a conversa, mandou ela chamar o marido dela. Chama o seu marido. Para quê? Para que ela reconhecesse que ela tinha o quê? Um pecado, e ela tentou esconder o pecado. Jesus quer que você reconheça que você é um pecador. Jesus quer que você reconheça que você tem que se apresentar a Ele em arrependimento, confessando a sua culpa e com vergonha. Você tem que ter vergonha do que você está fazendo de errado. Mas o problema nosso é que nós somos sem vergonha. O problema nosso é achar que, sendo sem vergonha, nós vamos entrar na presença de Deus. Eu criei isso na minha cabeça. Não, posso ficar como eu estou, que vai dar tudo? Vai dar tudo certo. Mas quando chegar no grande dia, eu posso ter uma decepção. Porque eu não reconheci o quê? O meu pecado. Eu não reconheci que eu tinha que me curvar diante de Cristo.
me arrepender, confessar minha culpa com vergonha. Eu não consegui enxergar o meu estado. Amém? Ela tinha que enxergar o pecado, ela tinha que se convencer do pecado, ela tinha que se arrepender para ser salva. Mas eu digo, irmãos, isso não vem de vós, é dom de Deus. É dom de Deus. Só pela fé em Cristo que isso pode ser produzido em vocês. Eu não estou dizendo que você não tem que fazer nada, não, mas você tem que abrir o entendimento. Essa palavra foi para ativar o que da mulher? Consciência. A mente tem que discernir o que é correto e reprovar o que é errado. Eu não posso concordar com o que é errado porque eu estou vendo que a minha situação está complicada. Eu não posso concordar com a vida errada, com o comportamento errado, me escondendo, fazendo as coisas escondidos, porque Deus não vai se agradar. É isso que nós temos que entender. Diga glória a Deus. Ela tentou esconder o pecado? Sim ou não? Tentou. Mas Jesus falou, eu não tenho marido. Mas Jesus logo abriu o verbo, você teve 5. Pastor, eu só tive o meu marido. Aí a pessoa fala, só o seu marido no papel, né? Jesus sabe. Eu só tive você, meu amor. Mas quando chegar lá na hora, Jesus fala assim, você teve o padeiro, o leiteiro, o carroceiro, e nenhum deles era seu marido. Vocês estão entendendo? Digam amém. Mas é isso. Pastor, mas o senhor está brincando com a verdade? Não estou brincando, não. É isso que vai acontecer, irmãos. Se não for confessado agora, vai ser condenado lá em cima. Não vai ter defesa. Nós estamos tendo a oportunidade de abrir a caixa preta agora. Bolsonaro teve que abrir a caixa preta do governo Lula, mas você pode abrir a caixa preta do seu coração agora. Não precisa Jesus abrir lá, abra agora pelo Espírito Santo. Deixa o Espírito Santo te convencer. Abra o seu entendimento, peraí, eu estou errado, eu estou devendo perdão, eu estou guardando mágoa de alguém, eu estou ressentido com alguém, tem um erro oculto que eu guardei, não confessei, mas agora eu vou confessar, mas não é para mim não. Eu disse aqui, você pode falar para mim, minha língua coçar e falar para alguém. Amém? Pastor, o senhor é fofoqueiro? Eu posso ter esse pecado também, né? Eu posso ter esse pecado da fofoca. Você fala para mim o que você fez, aí eu vou. Poxa, não sabe o que a irmã falou comigo hoje. Não espero nem chegar em casa. Já ligo, já sai no carro. Irmão, você não sabe o que eu descobri. A irmã confessou. Você não sabe quem estava com ela. Adivinha, aí dá risada. Não, fala 3 nomes, aí começa. Vocês estão entendendo? Mas vocês têm que falar para quem? Você tem que falar para Deus. Ninguém precisa saber do seu problema, não, mas Jesus quer saber e quer que você confesse e quer que você reprove. É sério, irmãos. Você tem que reprovar, pastor, eu estou errado. Eu vou confessar, eu tenho que me consertar. Nós temos que nos consertar, irmãos. E isso é cada um, isso aí cada um se examina. Não é ninguém que vai tomar conta da vida de ninguém. Jesus está tomando conta da nossa vida, mas Ele também não acusa. Ele fez uma pergunta indireta para ela, para que ela confessasse, e ela não confessou. Chama o seu marido. Qual foi a resposta? Eu não tenho marido. Ela tinha que falar o quê? Eu tenho uns casos aí. Senhor, eu tenho uns cachos aí por aí, mas eu não tenho marido. Eu tenho, como diz o outro, amizade colorida. Mas ela nem isso ela falou. Ela disse para Jesus, eu não tenho marido. Só que Jesus falou, não, você realmente não tem, mas você teve 5 homens na sua vida. E nenhum deles era o seu o quê? Até o que está com você agora também não é o seu marido. Ou seja, você está errada. Você está em pé, mas Jesus não falou isso. Com Judas também ele não falou que Judas era traidor. Ele disse no meio dos discípulos, tem um traidor no nosso meio. Como o Espírito Santo pode estar falando, tem um adúltero aí,
tem um ladrão aí, tem um mentiroso aí, tem um aí com gato de luz, tem um aí com gato de água. Aí você faz assim, não sou eu. Aí quando a Enel chega lá, é você. Aí descobre um gatão lá no relógio. Não é um gatinho, não, um gatão. É um gatão. Ar-condicionado para todos os quartos. Quando vem a continha, lá cobra pouco, vem só R$50. Cara de pau, né? Só que Deus está o quê? O irmão não vai atentar porque ele não vai pegar a sua conta, mas Jesus o quê? Jesus sabe. É isso que você tem que entender, irmão. Não adianta esconder. Esconde dos homens, mas não consegue esconder de quem? Isso aqui é para quê, pastor? Para a gente abrir o coração e falar logo. Estou com problema. Estou precisando da tua salvação, Senhor. Estou precisando do sacrifício da cruz. Estou precisando de um Salvador para a minha vida, porque não tem jeito para mim. Amém? O publicano chegou diante do altar, irmãos. Ele dizia o quê? Pecador. Tem misericórdia de mim, que eu sou pecador. É isso que Deus está esperando de nós. É isso que Deus está esperando na igreja, mas que isso seja feito com sinceridade. Pastor, eu venci muita coisa, mas a luta continua. Você venceu muitas coisas, mas ainda tem que vencer muitas coisas. Tem que controlar esses olhos. Amém? Tem que controlar esse olhar seu. Amém? A pessoa olha com o olho mau, um olho cheio de maldade, um pensamento cheio de maldade. Mas nós temos que nos examinar, irmãos, porque nós já recebemos a verdade. Nós já recebemos a oferta, nós já sabemos quem Jesus é, nós já sabemos o que Ele quer. E por que você está desviando do foco principal, que é a sua alma? Jesus queria purificar a alma dessa mulher. Chama o seu marido. Eu não tenho marido. Você está em adultério. Eu não estou em adultério. Não, pastor, é minha colega. É meu colega. Não é nada, não tem nada a ver. Eu estava só de mão dada, mas foi porque a gente estava brincando. Diga glória a Deus. Nós temos que começar, irmãos, a ver a nossa condição, mas pela luz da palavra. Jesus deu a palavra. Jesus falou da lei com ela. Existe algo errado na sua vida. E é isso que a pregação ela proporciona. Não é que o pastor sabe da vida de ninguém, não. Mas quando ele fala aqui, ele fala em nome do Senhor. É o Espírito Santo que está usando o pastor para falar. Aí você diz assim, puxa vida, essa palavra foi para mim. Mas quem está falando com você? Quem está falando com você, irmão? É o pastor? Não, o pastor está sendo somente o mensageiro. A palavra veio da onde? A palavra veio de Deus. Por isso que o evangelho tem que ser transmitido, porque no evangelho tem a revelação do seu pecado. No evangelho existe a lei espiritual. Existe a lei santa. Como também existe a lei do pecado. Amém? E Deus revela, irmãos. Deus revela. Pastor, tem palavra contra o homossexual? Tem. Tem palavra contra ladrão? Tem. Tem palavra contra adúltera? Tem. Tem uma passagem de uma mulher adúltera. Tem palavra contra os mentirosos? Tem. Tem palavra contra tudo aqui, irmãos. Tem. Só que nós temos que deixar a palavra entrar aonde? Na nossa mente e aonde? Nós temos que pedir a Deus que o Espírito Santo trabalhe, porque esse Espírito Santo é o seu aliado. A palavra diz que o Espírito Santo é o nosso o quê? É o nosso consolador. A palavra diz que ele é o nosso paracleto, advogado. Ele fala junto com a gente. Ele nos representa.
Ele esclarece, João 16:8 diz, o Espírito de Deus, ele vos convencerá do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, da justiça e do juízo. Amém? Nós temos o Espírito Santo como nosso ajudador, irmãos, para isso. Pastor, eu não consigo fazer isso sozinho? Não. Enquanto o Espírito Santo não convencer você do pecado, você vai continuar no pecado. Por isso que eu preciso pedir o quê? Pedir misericórdia de quem? Eu preciso pedir o poder de Deus que me transforme. Eu estou vendo que eu não estou conseguindo largar. Eu estou vendo que a força do pecado é maior do que a minha condição. Então eu preciso desenvolver mais espiritualmente. Eu preciso de mais oração. Eu preciso de mais palavra. A minha consciência ainda não foi liberta. A minha consciência não foi liberta em que sentido? Para eu reprovar o que eu estou fazendo. Por isso que o traficante continua no tráfico. Por quê? Porque o desejo de traficar é maior. Há uma cegueira no traficante, por quê? Porque ele acha que o tráfico é melhor do que sair do tráfico. O tráfico dá uma impressão de autoridade, de força. Ele tem uma renda, um lucro alto. Então isso seduz. A mesma coisa, irmão, é isso que o pecado faz, ele nos seduz, ele nos concede um prazer que precisa ser desmistificado pelo Espírito de Deus, através da palavra. Jesus teve que tocar na ferida daquela mulher. Se ele continuasse falando de dom de Deus, de água viva, vocês acham que essa mulher ia se convencer? Ia ser convencida? Claro que não. Você tem que falar do problema da pessoa, mas na hora o quê? Na hora certa. Diga glória a Deus. Jesus falou na hora certa. Vai, chama o teu marido e vem cá. A mulher respondeu e disse, não tenho marido. Disse-lhe Jesus, disseste bem, não tenho marido, porque tiveste 5 maridos, e o que agora tens não é o teu marido. Isso disseste com verdade. E ela simplesmente diz, o senhor é um profeta. Pastor, como que o senhor adivinhou? Mas continuou sem vergonha. Como que o senhor adivinhou, pastor? Aí dá risada. Mas continua sem o quê? Continua sem vergonha. Ela não vermelhou nem a cara, pelo que eu estou vendo aqui. Amém? Você falou, fulano, eu já sei qual é o seu problema. Mas ele, como que você sabe? Digam glória a Deus. Irmãos, o Espírito Santo, ele leva você ao convencimento do pecado. Às vezes você pensa, pastor, como que eu vou fazer? Ore a Deus. Você já sabe qual é o adversário seu. Mas você tem um aliado. Você tem 2 aliados. Quais são, pastor? A sua consciência. A palavra diz que a lei de Deus está gravada onde? Todo mundo tem noção do certo e do quê? Do errado, sim ou não? Tem alguém aqui que não conheça o certo e o errado? Se tiver, pode falar. Pastor, se for maior de idade, eu vou chamar o bombeiro para te internar. É louco. Isso já é inerente do ser humano. Nós quando chegamos a uma certa maioridade, nós começamos a entender o certo e o quê? Isso não depende de religião. Isso não depende de religião. Mas vem o segundo aliado que Deus deu, porque só a consciência, o pecado, ele fez uma coisa. Olha para mim aqui, irmão, quando eu vou terminar. O pecado, ele anula sua o quê? Sua consciência. O pecado, ele te cega. Você vê o mal como bem. Você vê o mal como prazer para a sua vida, porque o pecado te o quê? Escureceu a sua o quê? A sua mente. Quem está entendendo? Mas o Espírito Santo vem, a palavra vem,
Amém? Os anjos de Deus vêm e ilumina a sua o quê? Jesus usou a lei, Jesus usou o mandamento, não adulterarás, para ela conhecer que ela estava no adultério. Amém? E o samaritano só acreditava na Torá, nos 5 primeiros livros. Mas quer dizer, ela conhecia a lei levítica. Ela sabia que adulterar era o quê? Era pecado. Ela sabia, mas Jesus falou com ela: onde está o seu marido? Ela disse: eu não tenho marido. Ele falou: você falou bem, você teve 5, mas até o que você está com ele agora também não é o seu marido. Vocês estão entendendo? Diga glória a Deus. Se eu não for confrontado na minha o quê? Consciência, se a minha consciência não receber a luz de Cristo, não vai haver convencimento do pecado. Se o Espírito Santo, irmã, não entrar através do ensinamento do Evangelho, através de uma voz abençoada, de uma voz, uma boca de Deus, porque eu creio que eu sou boca de Deus aqui nessa noite, não vai abrir a sua consciência, não vai abrir o seu entendimento. E o que aconteceu aqui nesse momento? Na hora que essa mulher ouve sobre, ela é revelado o que estava camuflado, a consciência dela foi alertada em relação ao pecado dela, o Espírito Santo operou a convicção, diga glória a Deus. Aí a consciência voltou ao normal e ela pensou assim: eu estou o quê? Eu estou errado. É assim que funciona, irmãos. Nós vamos parar por aqui, senão nós vamos fazer uma vigília. Mas esse ensinamento é um ensinamento prático e espiritual do que acontece. Se a sua consciência não te acusar pelos erros que você comete, é porque você está na escuridão. É porque o poder do pecado ainda está imperando e muito forte. Se você não pesa em relação aos erros que você comete, é porque a sua situação é grave. Você precisa de Jesus o mais rápido possível. E eu creio que nós vamos aprender agora a lidar com os nossos pecados através dessa palavra, e nós vamos saber também evangelizar as pessoas. O momento certo de falar a verdade. Fecha a Bíblia.